Então, vamos andar um pouquinho nessa história, Pondé, e trazer aqui dados de uma pesquisa recente feita pela consultoria alemã GfK. Em 2023, pela 7ª vez consecutiva, os bombeiros foram considerados os profissionais mais confiáveis do mundo. Eles se arriscam para salvar vidas. É necessário coragem para exercer essa profissão. Será que eles sentem medo? Conversamos sobre esse assunto com o capitão André Elias, do Corpo de Bombeiros. Vamos ver. Olá, eu sou o capitão André Elias, trabalho no Corpo de Bombeiros já há 12 anos e nós temos muita consciência da responsabilidade que é trabalhar em uma instituição que tem uma das maiores credibilidades junto à população. Não é apenas vestir essa farda e bancar o herói. Nós temos muito treinamento, somos treinados à exaustão a respeito de alguns procedimentos, somos testados com um estresse psicológico muito alto nesses treinamentos. Temos equipamentos e, claro, temos também a gana de ser um bombeiro. Então, nossos treinamentos são difíceis justamente que é para simular o nível de estresse de uma ocorrência real, que é o que nós enfrentamos diuturnamente nas ruas. O medo, ele deve ser presente. O medo, ele te faz tomar ações racionais. O medo te faz ter precaução, faz com que você não haja com imprudência. Então ele deve estar presente sim no profissional e ele é um termômetro que vai te ajudar a tomar decisões racionais. A pessoa que ela não tem medo numa situação de perigo, numa situação de estresse, ela acaba tendo ações que as colocam numa situação insegura. Então o medo faz parte. Agora você tem que saber dominar esse medo e não deixar ele tomar conta a ponto de você não ter nenhuma reação, de você paralisar, como a gente usa no nosso linguajar. Vou pegar esse gancho aí que ele insistiu muito na questão que o medo faz a gente tomar decisões racionais. Não é, Pondé? Então, assim, é algo natural, vem da condição humana. Nós temos consciência das coisas, então temos medo das doenças, temos medo do perigo, temos medo da morte. Então, medo e covardia, de certa forma, nos ajudam a sobreviver? Ele trouxe uma questão essencial e a tua pergunta, Andresa, nos leva direto ao Aristóteles, certo? Grande filósofo grego. Porque o Aristóteles, ele vai dizer que, a rigor, a coragem não é o exato oposto da covardia. Porque o exato oposto da covardia, simetricamente oposto, é o que ele chamou de imprudência. O Aristóteles chama de temeridade, que está ali, né? Por quê? Porque a coragem é uma virtude caracterizada pela percepção clara do risco, pelo medo que esse risco traz e pela resistência ao medo. Aí que está a questão. É a coragem, ela sente medo, ou a pessoa corajosa, como queira, sente medo como todo mundo. A diferença dela para o covarde, que é uma outra história, é que ele não derrete por causa do medo. Ele não perde as funções de julgamento, certo? Ele não deprime pontualmente. Ele não deixa o medo paralisar também as ações? Exatamente isso que ele falou, não paralisa, é exatamente isso. Só que o interessante é porque ele falou de outra forma, e numa linguagem moderna, digamos assim, exatamente o que Aristóteles falava. Não é o oposto da covardia. Você ser temerário não significa que você é corajoso, significa que você simplesmente não pensa nas consequências, não avalia os riscos e simplesmente vai fazer qualquer bobagem. Não, o corajoso não é isso. E se você usa o medo, então, de forma inteligente, racional, vamos colocar assim, para ajudar a sobreviver. Nesse sentido, então, a covardia, o medo, é um sentimento mais adaptado aos seres humanos?
Provavelmente sim. Quer dizer, apesar da gente valorizar a coragem e reconhecê-la quando vê diante dos olhos uma pessoa exercendo a virtude da coragem, é muito provável que a covardia seja muito mais adaptada, por duas razões básicas, adaptada no sentido darwinista, claro, por duas razões básicas. Primeiro, porque você escapa de situações que põem você no foco. Você escapa de atrair inimigos para cima de você. E depois, porque a gente vê, ao longo da história, que a covardia está em toda parte. Basta você ver um regime totalitário, para usar um exemplo que é um clichê, basta você ver o regime totalitário que você vai perceber que a maioria esmagadora das pessoas, ao contrário do que se fala depois, né, aquela famosa questão, depois que os nazistas foram embora, todo mundo tinha sido da resistência. Mas enquanto os nazistas estavam, estou usando um exemplo que é um clichê, mas é fato, enquanto os nazistas estavam ocupando aquele país ou aquele lugar, todo mundo quase colaborava. Por quê? Porque a covardia garante que, quer dizer, nada garante absolutamente numa situação como essa, mas a covardia é mais fácil de garantir a janta. E faz lembrar nessa conversa a frase de Guimarães Rosa, em Grande Sertão Veredas, o que a vida quer da gente é coragem. De onde que nasce a coragem? Sem dúvida. Essa é uma outra discussão, voltando a Aristóteles, que é o primeiro filósofo que sistematiza essa discussão, né, sobre virtudes, sobre ética. É possível que algumas pessoas tenham, por natureza, uma natureza no sentido daquilo que é inato, né, temperamentos que são mais corajosos, né? Tanto é que em filosofia é muito comum você escutar uma frase do tipo temperamento é destino, certo? No sentido de que aquele conjunto de qualidades que você tem, ou não qualidades, vão determinar em razoável medida o alcance do que você será capaz de fazer, mas ao mesmo tempo, para o Maquiavel também, mas para Aristóteles, é razoável imaginar e pensar que também é um exercício a coragem. Não é alguma coisa que diz, eu nasci corajoso e vou ser corajoso para sempre. Tanto não é, porque o Aristóteles dizia que as virtudes, em geral, a coragem é uma das primeiras, assim, se não a primeira de todas, ainda mais na sociedade guerreira, né, que ele vivia, uma virtude, a coragem, é como você aprender a tocar um instrumento. Quanto mais você exerce e pratica, melhor você fica. Gostaríamos de ter coragem sempre, em todos os momentos, e não temos, então falta treino? Então, Andresa, categorias como bombeiros, policiais, exército, forças armadas como um todo, que são categorias de certa forma guerreiras até hoje, né? É fundamental o treino para a coragem. Treino esse que é feito prevendo situações de risco, como você age diante delas, para que de alguma forma esse treinamento prévio ajude a você exercer a coragem no momento de risco. Descubra sua personalidade com o teste Pensax. Faça o teste grátis e comece sua jornada de autoconhecimento.